Hoje a gente está aqui esperando a nossa convidada, Maria Matilde. Ela é psicóloga, ela faz diagnóstico em pessoas com TEA, é autista e a gente está esperando ela para ter um bate-papo bem legal, né, sobre mulheres com TEA e diagnóstico tardio. E eu acho muito importante esse bate-papo, porque, segundo uma pesquisa e segundo as mulheres mesmo que são diagnosticadas com TEA, elas sofrem muito no decorrer da sua vida, né? E porque as que são diagnosticadas tardiamente, né? E a gente sabe que o TEA é diagnosticado, o TEA, o espectro autista, né? O transtorno espectro autista é diagnosticado mais facilmente nos meninos, né? Então a gente vai entender um pouquinho, né, melhor com ela, que é autista, especialista em diagnosticar o TEA em pessoas, né, e principalmente em mulheres. A gente já vem conversando um tempinho e ela achou um horário na agenda, essa live ia acontecer mais cedo, mas ela pediu para que acontecesse mais tarde porque ela tem muitos pacientes, né? E eu estou bastante nervosa porque, assim, para mim é uma conversa que me interessa muito. Boa noite a Luzia, né? Que entrou aqui, a Cristina, ela acabou de chegar. Vamos chamar ela aqui para a nossa live. Vamos esperar ela aceitar. Espero que a internet ajude. Oi, Oi, Paola, boa Maria. noite, gente. Oi, boa noite. Estava aqui conversando com Tudo a bem? Cristina enquanto você não chegava. Tudo bem? A Cristina está falando que você é Muito psicóloga bom. dela. Quem? Cristina, ela estava falando que Ah, você minha é psicóloga querida. dela. Aí a gente estava aqui trocando uma Sim, sim. ideia. A Cris é uma querida, uma alma linda, uma pessoa incrível, cheia de experiências de vida para acrescentar. As lives dela são maravilhosas. Nossa, um monte de gente Olha, chegando. Aí, o ó, Dani, as suas pacientes estão todas aqui. Eu falei que brevemente eu serei também. Falei assim que eu estava até meio com medo, né? Tô muito ansiosa, muito nervosa. E estava sim, em breve. falando, Maria, que é muito importante para nós, né? Para começar a ter esse bate-papo bem legal, e é muito importante para nós mulheres reconhecer isso logo, né? Porque a gente sabe, eu tenho um filho autista, né? E Hum, infelizmente foi diagnosticado tardiamente, porque ele só foi diagnosticado com 12 anos, né? E até os 12 era mimo, era isso, era aquilo. E aí eu comecei a estudar muito depois que ele foi diagnosticado e comecei uhum. a me ver neste filho, né? Porque eu deixei os estudos muito cedo. Então eu comecei a ver, eu falo assim, gente, mas nossa, parece comigo, eram as coisas que eu deixava de fazer, meu Deus, mas será que se eu tivesse? Será que alguém me visse, sabe? E essas coisas foram me assombrando. E eu não sei por que, com mulher é mais difícil, por que a gente tem que seguir um padrão que não sei se foi a sociedade, eu não sei, colocaram aquilo ali pra gente e a gente tem que seguir aquele padrão. Então, assim, como a gente tinha falado, né, a nossa pauta da nossa live de hoje é isso, né? Eu queria que você explanasse isso melhor pra gente, o porquê, né, que em mulheres é tão mais difícil. Eu não sei se a Maria caiu ou se sou eu que travei. Maria, será que foi eu que travei? Não, acho que a Maria travou. Maria travou, gente. As pessoas que estão na live, a Maria travou. Caiu, ela caiu. A Maria caiu. Vamos esperar ela chegar de novo. Coisas de live.
A internet não ajudou. Caiu. Então, aí É, eu queria que você ajudasse a gente a entender melhor esses caminhos, né? E por que que é tão difícil para a gente ser diagnosticada e qual a importância depois de adulto a gente ter esse laudo, né? Porque não quer dizer que o laudo vai limitar a gente. Eu sempre falo isso, gente, o laudo não limita ninguém. Mas eu acho que dá um norte para a gente, né? Então, eu queria que você sim, sim. usasse esse tempo para falar para a gente. Você falou da sua experiência, né, em relação ao diagnóstico de teu filho e ao perceber os comportamentos dele, se ver ali. É um espelhamento, né? Isso acontece muito, muito. Muitas mulheres no espectro do autismo, pais, mães, pais, avós, muitas pessoas na família, sobretudo as mães, que estão no espectro, acabam se deparando com o quadro do filho e aí fazendo espelhamento. Se não, aí no TDAH, muitas vezes, né? Mas a maioria das vezes realmente no espectro. É muito comum, muito comum. A minha experiência de clínica diz que cerca de 70% das pessoas, né, das mulheres que têm filhos autistas, está no espectro, né? E por volta de 20% no fenótipo ampliado ou no espectro do TDAH. Então, não é um número pouco considerável. E muitas mulheres estão subdiagnosticadas. Nós temos aí uma variabilidade de situações que fazem com que as mulheres sejam realmente renegadas, né, na sociedade em relação ao diagnóstico mais assertivo. Mulheres que são taxadas como o antigo, né, aquele antigo termo de histéricas, né, mulheres que são descontroladas, são depressivas, ansiosas, e é importante dizer que a ansiedade e a depressão muitas vezes é só a ponta, né, da situação. É um sintoma que anuncia um quadro maior. Algumas com diagnóstico de bipolaridade e outras sem um diagnóstico correto e muitas vezes também no quadro da bipolaridade. E há uma carência muito grande de compreender a situação histórico-social que nós temos, né? E isso é mundial. O, o diagnóstico para as mulheres é muito mais difícil. Nós temos aí um comportamento complexo, trazido pelo velho bom machismo, né? O comportamento trazido por uma construção social de que a mulher ela tem que ter um comportamento específico dentro de uma mulher casta, de uma mulher obediente, aquela que se comporta de tal forma, se veste de tal maneira, que senta, né, de tal maneira, ou seja, o comportamento como um todo, inclusive que se envolve de certa forma, que se submete ao marido, ao parceiro, ao companheiro, ao namorado, e se submete inclusive aos pares familiares. E é muito comum, inclusive, receber as mulheres entre 20 e 40 até 50 anos com um histórico de abuso, desde o psicológico até o sexual. E isso está em nossa sociedade como um rio, né, correndo solto. Né, uma quantidade enorme de mulheres que já passaram por determinadas violações e que estão sempre recebendo aqueles diagnósticos e sendo entupidas de medicações para situações que são muitas vezes tidas como frescura. Nós temos uma sociedade que exige que nós tenhamos um comportamento, que tenhamos uma aparência, que tenhamos tais situações colocadas como corretas, e isso dificulta o entendimento de que ela tenha um comportamento ativo. Quando você recebe uma pessoa que aparentemente está no espectro, uma mulher, sobretudo, essa pessoa já passou por diversas violações, inclusive de si mesma. Eu me configuro aquele comportamento para me encaixar socialmente. E esse comportamento de encaixe, que é o chamado masking, né, são as máscaras sociais,
muitas vezes acontecem desde o jardinzinho da infância. Eu pego aquela parceira, aquele par, né, aquele par de minha idade, aquela outra criança, e eu utilizo ela como muleta. Ou seja, eu observo o comportamento dela, observo como ela interage e replico isso. E eu levo isso muitas vezes até a vida adulta. E eu não consigo mais saber quem eu sou, ou quem eu não sou, né, ou quem eu deveria ser. Aí acontece um processo chamado despersonalização, que é tão grave, que traz aí em um processo comportamental, inclusive o aparecimento de outros transtornos, e talvez de maior gravidade, inclusive, transtornos mais complexos. Então, mulheres, muitas vezes, são descredibilizadas, inclusive, quando elas falam de dores emocionais, que são sentidas fisicamente, como a fibromialgia, por exemplo. Seus maridos, familiares, a sociedade, os amigos, inclusive outras mulheres, que dizem que elas não estão sentindo e que isso é frescura. Que o encaixe ou desencaixe, na verdade, é um não desejo de participar das situações sociais. Primeiro, em convivência social familiar. Ah, você é antissocial. Você é fresca. Olha, nós estamos reunidos aqui, por que você não quer ficar? Deixa de frescura. Pode participar. E no trabalho, desde abusos psicológicos até abusos sexuais, inclusive, e aqueles papéis tendo que ser reproduzidos para que eu possa não perder o meu emprego, por exemplo. Para que eu não tire ali a minha oportunidade de crescimento. Porque eu cresci entendendo que as pessoas deveriam ter um emprego tal, configurado de tal forma, e eu preciso desempenhar esse papel como uma boa mulher que fui programada pela minha mãe para ser. Que muitas vezes também foi programada por sua família ou por sua mãe, ou por seu pai. Então são ciclos comportamentais, muitas vezes alimentados pelo próprio comportamento familiar, que traz aí uma vivência de patriarcado, de homem que determina o poder familiar. Isso é muito comum. E algumas vezes, algumas pessoas, algumas mulheres, na verdade, né, no espectro, conseguem transpor esse comportamento, às vezes o tempo todo, enquanto está ali vivendo, e às vezes só na vida adulta. Então é quando você diz, chega, eu não aguento mais, eu estou adoecida, e agora eu preciso entender quem eu sou, e aí a busca do diagnóstico muitas vezes acontece. Então é um composto, né, de situações, de violações sofridas, de um comportamento feminino em busca de um encaixe, de uma colocação social, de uma aceitação. E muitas vezes a pessoa que está nesse processo, inevitavelmente, está com a autoestima deteriorada, não entende quem é, não está ali como uma pessoa, sim como um objeto. A Cris, ela está dizendo assim, extremamente, eu passei por essa crise de identidade pós-diagnóstico, onde eu já não sabia mais quem eu era e isso causou dor extrema. Aí, Maria, eu queria te perguntar o seguinte, você falou que a fibromialgia pode estar ligada a isso, você acha que também pode ter aquele, assim, borderline, a submissão, assim, essas mulheres, elas acabam procurando parceiros que submetem a elas, elas submetem a eles, né? Tipo, o controle, porque elas acabam não sabendo, perdendo a identidade, como você disse, né? Então, tipo, eu não sei quem sou, eu preciso de alguém para me orientar, para que eu faça certo. E aí entram naqueles famosos relacionamentos de submissão, de agressividade, e aí a gente já sabe, né, que tem aqueles desfechos horríveis que a gente conhece. Você acha que tem uma ligação isso tudo? Olha, primeiro, vítima é sempre vítima. Então, a mulher ela não busca um parceiro abusador. Na verdade, o abusador identifica uma pessoa com fragilidade e que ali é possível que eu, né, supondo como abusador,
possa exercer o meu poder diante daquela pessoa. Então, é importante entender que, por mais que eu seja aqui bem informada, se eu não estiver com condições de entender o que é que eu posso e o que eu não posso, e eu estiver em um processo de fragilidade, eu posso sofrer um abuso psicológico, físico, um abuso financeiro, seja como for, mas eu posso cair em golpe. Mas a culpa, ainda assim, se eu tiver frágil, mesmo que eu tenha instrumentos, não vai ser minha. Não, claro. Foi aquela pessoa que estudou aqueles pontos, que ela entendeu aquele processo, e pessoas abusadoras normalmente estudam suas vítimas, ou têm uma capacidade muito boa de fazer isso, e essas situações ocorrem. O que acontece é que no comportamento, né, diante do comportamento humano, nós temos aí, quando nós passamos por uma situação, podemos ter diversas outras situações ocorrendo, como síndrome de algoz, né? Você está preso àquele agressor, né? Ou aquele abusador, não entender ali a sua fragilidade, onde é que ele é bom, onde é que ele é ruim, porque aconteceu a despersonalização. E às vezes eu caio, inclusive, na teia de outro abusador, ainda não entendendo onde é que eu me separei desse processo. Por mais que eu entenda que eu tenha passado por um abuso, às vezes é difícil sair dessa configuração, porque aquele vai parecer talvez melhor do que o outro que me abusou. E eu posso cair em processos realmente de abuso, porque pode ter uma dependência emocional diante de, não do abuso, mas da relação de dependência que aquele abusador ou que aqueles abusadores propiciaram a essa pessoa. Como nós temos pessoas autistas, e eu, inclusive, na condição de pessoa autista, que eu não falei sobre isso, como nós temos um repertório emocional mais limitado, porque precisamos vivenciar em quantidade maior de vezes as situações para transpor essa emoção para uma outra perspectiva de comportamento, de experiência de vida. Então, o autismo nos configura, inclusive, um baixo repertório comportamental e emocional diante de situações. Se eu tenho esse baixo repertório, é óbvio que, mediante um abuso e o outro, e na dificuldade de transpor essas emoções e aprendizagens e contextos para uma outra situação, eu vou cair novamente, possivelmente, em outro abuso. Se eu não tiver ali pessoas que possam me auxiliar nesse entendimento, se eu não tiver aí um composto, uma rede de apoio, isso pode acontecer e acontece muito. São muitos os casos de abuso com pessoas autistas, sobretudo, mais uma vez, as mulheres. A fragilidade é grande também por conta disso. Elas são chamadas de loucas, né? Você falou que as pessoas elas são chamadas de tantas coisas, né? O que eu mais escuto é você é louca, sabe? Você não pode fazer isso, ficou doida, louca, né? A gente não pode levantar um pouquinho a voz, né? Que você já é louca. O homem ele levanta a voz, ele é bravo, né? A gente levanta a voz, a gente é louca. Ficou doida? Tá E falando alto? é importante falar sobre isso. Os homens também fazem mestre nesse aspecto. Os homens também se transformam em pessoas das quais a sociedade exige, não que exija de fato, mas os papéis sociais que nós somos conferidos a cumprir. O homem, ele não tem uma necessidade socialmente, né, na construção social da subjetividade masculina. Ele não tem uma necessidade de disfarçar os seus comportamentos originais. Então, ao homem, ele é permitido o quê? Gritar, berrar, impor, bater o pé na porta, agredir a mulher, porque senão ele é o cara que é permissivo. Se um homem, por exemplo, tiver crises de agressividade no autismo, isso é mais comum, mas se uma mulher tiver, isso não é aceitável. E realmente ela toma esses papéis aí, de louca, descontrolada, de uma pessoa sem entendimento de fato do que ela é, como se ela não soubesse o que ela sente. E é dado o descrédito de tudo que for relatado.
Infelizmente, não que os homens também não possam sofrer isso. Isso pode acontecer. Mas aos homens há uma subserviência geral para o comportamento, no sentido deles poderem ser eles mesmos. Se um homem for mais sensível, é tido aí como um homem que tem um comportamento feminino. E isso aqui é renegado. E aí é quando você observa que uma pessoa chega mais na clínica, que são os homens mais sensíveis mesmo. Ou eles chegam em um momento que realmente o comportamento social não está sendo correspondente a uma socialização que a sociedade exige que se tenha. Aí o homem chega mais ao. Ou então os pais familiares notam que ele tem um comportamento diferente. E aí essa percepção para o comportamento tardio no espectro do autismo chega até lá. Chega até os consultórios. E muitas vezes eles relatam um tipo de. Lógico, que a gente, quando observa o comportamento na clínica, nós vamos entender quais mestres foram feitos. São poucos. Mas, ao mesmo tempo, o homem tem que ser forte. E ele tem que ser forte. E ele não pode chorar. E ele não pode ser diferente. Mas não foi atribuído a ele o papel de louco. Não foi atribuído a ele o papel de uma pessoa em desequilíbrio. Apenas de uma pessoa temperamental ou de uma pessoa que não cumpre certos papéis sociais. Então, é uma discrepância muito grande. Aliás, é uma discrepância. É um disparate entre um comportamento e o outro do que é aceito socialmente. Eu acredito piamente que as mulheres no espectro têm maioria, pelo menos na nossa sociedade. E que também homens estão subdiagnosticados, mas que a eles é dada a oportunidade de maior, inclusive, diagnóstico, né? E de se desenvolverem mais, a ponto desse comportamento que teria aí prejuízos, como nas mulheres nós observamos mais, não serem tão dolorosos, né? Não terem tanto prejuízo. E aí você entra no que poderia ser até um fenótipo ampliado, embora seja autismo, né? Subdiagnosticações. Mas na mulher, normalmente são mulheres, principalmente mulheres negras, né? Da população negra, é bom a gente entender isso. Porque que tem outros transtornos. E situações dessa forma de subdiagnósticos acontecem em todas as populações que estão normalmente colocadas fora do normativo, né? Que é o homem hétero, com inclusive um poder aquisitivo maior. Pessoas que têm um poder aquisitivo menor não têm oportunidade de, inclusive, principalmente mulheres, ter os seus diagnósticos. É muito difícil mulheres negras procurarem, inclusive, mesmo que entendam que podem estar no espectro, um serviço. Porque a elas a impossibilidade, inclusive, de conceber que uma mulher negra seja uma pessoa autista é quase nula a possibilidade. Né? Então, há de se observar, inclusive, quem são as pessoas que estão sofrendo mais violência, né, e estão em situação de maior vulnerabilidade. A Andresa, ela comentou aqui assim, aí quando consegue o laudo, falam que é frescura, que é só para se considerar deficiente e ter privilégios, né, quando as mulheres conseguem um laudo. E aí a Cris também comenta assim, Matilde, como podemos nos proteger desses relacionamentos abusivos? A Cris faz uma pergunta. Uhum. Foi por isso que eu comecei a criar, inclusive, uma rede de apoio com profissionais sérios, competentes e que não contestem o diagnóstico. Porque entende que há uma necessidade ali e uma seriedade e que as pessoas precisam ser consideradas em seus discursos. Né? E quando a gente faz um diagnóstico, a gente percebe quais são os comportamentos, porque é um processo. Você analisa o comportamento global, ou seja, são inúmeras situações ali. Quem passou por diagnóstico comigo sabe o quanto é minucioso, inclusive em alguns processos que você tem que ficar meses. Pessoas que você entende que estão, inclusive, com outros transtornos e que é preciso conter esses transtornos aí
esse contexto, inclusive, de adoecimento, muitas vezes, para que você possa ser assertivo, que a pessoa não tenha um diagnóstico errado, né, e nem um subdiagnóstico. Sobre essa questão do abuso de mulheres, né, eu acho que é importante entender o seguinte: antes de tudo, nunca se culpar. E muitas vezes a culpa é atribuída à mulher. O próprio agressor ou violador, ele já faz isso, tá vendo? É você que me provoca isso. Você que faz isso comigo. É importante entender esses perfis. Mas o sexo, inclusive, é utilizado como instrumento. A questão da que você me faz bem, então tome isso aqui de volta, fique comigo. Essa troca emocional para uma prisão, inclusive física. Não permitir que a pessoa saia, que saia daquele local. Você está vendo? Essa amizade não é boa para você. Perceber tudo aquilo que lhe configura um aprisionamento é começar a entender que isso não é amor. Isso é um condicionamento, perdão. Acho que algum carro aqui tá muito zoado aí. Não. E perceber, minha audição que é bem. Perceber esses comportamentos que já vão limitando a forma como você pode ser ou deixar de ser. Ninguém tem que dizer o que você é. Você tem que ser aquilo que. Mas é uma pessoa que abarca, que abraça o meu comportamento atípico. Então, eu acho que é bom para mim. Será que é bom mesmo para você? Você se sente confortável com essa pessoa dizendo o que você deve ser e como você deve ser. Então, acho que antes de tudo, se proteger dessas situações de abuso e de um possível abusador, e não só na relação amorosa, isso pode ser na amizade, pode ser amizade, né? Pode ser no vizinho, pode ser com aquela pessoa no trabalho, pode ser com aquela pessoa que está pedindo um dinheirinho. As pessoas tóxicas, né, ô Maria, né? As pessoas tóxicas. O problema é que eu assim, né? Eu acho, né? Você me corrige assim, falando com a Cris assim diretamente. Cris, eu acho que quando as mulheres, né? Aí eu acho que eu estou um pouquinho no meu lugar de fala. Eu acho que quando a gente percebe, a gente já está muito dentro da situação e a gente já não sabe mais como que faz para sair. Porque eu acho que o abusador, quando ele pega você, eu costumo dizer assim para as mulheres que chegam até a mim, que é o seguinte: o mal, ele não chega com a cara de mal, né? Ele sempre chega com a cara de príncipe encantado. Então agora eu já começo a desconfiar. Eu já cheguei numa situação, eu tenho 41 anos, né? Então eu já cheguei numa situação que eu já desconfio de tudo, sabe? Então eu já bloqueei, né? Então pode vir o Superman, eu falo, ai, tem um negócio errado nesse cara aí, sabe? Porque eu já tô, né? Então, porque quando você se vê, você já está dentro de uma certa forma e a pessoa ela vai te cercando. Quando você vê, você já não tem mais amigos, você já não está mais estudando, você já não trabalha mais, e aí ele já te tirou tudo, você já está no fundo do poço, e aí o que você faz, né? E eu acho que a primeira coisa que acontece no abusador é ele te tirar de perto da sua família. Pelo menos comigo foi assim, ele me tirou de perto da minha família. Então ele já me desestruturou aqui. Eu já não tinha uma família estruturada, então ele já me tirou de perto da minha família. Aí, me tirou da minha cidade para da minha família. Eu já saí de perto da minha família, de perto dos meus amigos eram amigos dele. Mas quando eu percebi isso, né, e aí quando eu comecei a perceber, já era tarde demais, né? Aí eu falei, e agora? Então levou muitos anos da minha vida para eu ter força e dizer assim, agora chega, né? E o que eu acho importante é a gente ter a coragem de dizer e ter a rede de apoio das outras mulheres, né? E eu não sei como que é o trabalho que você faz. Aqui em Uberaba, a gente não tem esse trabalho, né? Eu comecei a querer montar, mas eu ainda estou muito fragilizado para poder dar assistência para outra pessoa. Eu tentei, e quando eu me vi naquela situação, eu tenho uma amiga advogada do Rio, né? Que ela trabalha só com mulheres, né? Adriana Monteiro. E ela falou comigo assim, Paola, você não tem condições porque você está se vendo na vítima, né?
Então, se tem muito pouco tempo que você saiu desse meio, se você tentar içar essa pessoa de lá, você vai cair junto com ela. Então, você não pode. Aí eu me afastei. Esse processo é muito difícil. Olha, eu não sou o tipo de pessoa e o tipo de profissional que vê as coisas e espera até que a pessoa entenda, até que a pessoa perceba. Eu acho que nós temos aí algo que é muito positivo, que deveria ser amplamente exercitado, aplicado, e que para muitas pessoas virou modinha, mas eu acho que é importante, muito importante, que é a sororidade. Uma mulher, inclusive, parar de julgar a outra pelo seu comportamento, de entender, achar que a outra facilitou, que achar que a outra você não pode intervir. É importante, muito importante, que as pessoas entendam que, inclusive, homens possam fazer isso, ajudar, perceber, notar, não invadir. Porque às vezes é uma percepção sua e você não sabe, né, o que está acontecendo. Agora, perceber uma situação de abuso, que a pessoa está ali envolvida, começa a fazer uma rede de apoio. Olha, eu estou notando tal coisa, como sentir abertura. Para si, muitas vezes, esse entendimento vai ser muito nublado entre o tom da paixão e a confusão do amor, de entender que é um amor. Você está, como você disse, totalmente imersa nesse contexto, porque isso foi feito, foi fabricado aí em um contexto novo. Algumas percepções, foi feita uma programação cerebral para que você entendesse tal coisa. E é importante entender que temos, inclusive, muitos psicopatas em nossa sociedade. A cada 10 pessoas, uma tem traço psicopata. Agora, a gente não pode também viver achando que todas as pessoas que chegarão até nós vão ser pessoas ruins e que elas vão querer se aproveitar. Por isso é importante entender o movimento de um comportamento. Como é que eu me protejo? Olha, a pessoa está querendo saber de uma forma de tal coisa, ela diz uma coisa que parece outra, ela dá a entender tal coisa, mas não se arrisca, ela pede que eu dê, mas ela não dá em troca, eu não sei da vida dela, há uma superficialidade do contexto de vida, não tem indícios ali de que a pessoa de fato tem alguém, de família, a pessoa parece que vive só, me visita, mas não permite que eu a visite, isso em todos os sentidos, não só físico, mas de vida mesmo, de sua história. Então, pessoas abusadoras não vão se arriscar, elas vão ser superficiais. E esses jogos de colocar as pessoas contra, e nesse sentido é muito comum, muito comum. E você realmente acaba ficando uma peça solta, desprotegida, entendendo que aquela pessoa é a sua única salvação e que ela tem respostas para tudo. Então, se aquela pessoa parece ter respostas para tudo, informe-se, busque, seja curiosa. Eu costumo dizer às minhas pacientes, os meus pacientes também, sejam meninos e meninas buscadoras, perguntadeiras, perguntadores. A informação é tudo. Como você vai utilizar ela também vai de acordo com o que você entende. Desde bom senso a necessidades. Então, quando a gente busca entender, quando a gente busca saber, a gente acaba tendo um choque, mas é um choque que eu me propiciei, ou seja, eu me deparei com aquela situação e eu tenho a possibilidade de, dentro daquilo, enxergar se eu posso me arriscar ou não, é uma decisão minha. Então, quando eu falo, percebo isso, esse tipo de abuso, eu falo com as minhas pacientes o seguinte: pesquise tal coisa, depois me diga. Busque tal tema, depois me diga. Veja com os próprios olhos o que eu estou lhe dizendo e depois me diga. Mais do que você se informar, é você sentir. Se você se sente nesse contexto, e se ele não é bom, tem alguma coisa de errado. Então, como é que a gente faz a partir daí? Então, se você confiou em mim nesse processo, se você entendeu o que eu quis dizer, se você sentiu isso, vamos juntas. E antes de tudo, é trabalhar exatamente essa apropriação de si, para que outro não invada novamente ou não continue não invadindo. Lógico que situações, às vezes, judiciais podem acontecer em processos, situações de outra forma mais
Formas policiais, inclusive, podem acontecer, mas é um outro processo. São outras demandas. Inclusive, muitas vezes, para uma mulher tomar uma postura diante de um abusador, é preciso trabalhá-la. E essa deve ser uma decisão dela, nesse sentido, daqueles que entendam que ela está em risco ali, a não ser que ela peça uma ajuda. Né? Mas é necessário compreender que, como psicólogos, nós temos aí um papel fundamental de, antes de tudo e qualquer coisa, deixar que cada um se pertença. A terapia não é minha, a terapia é nossa, o nosso processo. Nós estamos juntos nesse processo. Se você sofrer, eu vou sofrer junto. Isso não quer dizer me desalinhar a ponto de não poder inserir aí o meu conhecimento e a minha prática para lhe beneficiar, porque é o meu dever. Mas dentro do processo, eu vou sentir com você. Né? E vou ficar feliz, e vou vibrar com cada vitória, e cada avanço, e sentir e buscar estratégias para resoluções diante daquilo que se apresenta ali. E antes de tudo e qualquer coisa, é necessário entender que, sendo mulher, o meu papel enquanto profissional, mulher na sociedade, é buscar antes de tudo essa palavrinha, sororidade. Assim, a gente precisa muito disso, principalmente hoje, nos tempos de hoje, né? A gente precisa que no século que a gente está, que a gente se encontre, a gente precisa quebrar esse machismo estrutural que existe, não só para as mulheres com TEA, mas todas as mulheres. Nós que somos mães, né? E somos mães de filhos, homens, como eu tenho dois, a gente precisa quebrar, porque mesmo como eu sou mãe, eu crio eles agora sozinha, né? Sem a presença do pai. E eles viram muita coisa, conviveram, abominam muita coisa, mas é estranho assim ver, perceber como que parece que não sei se é genético, eu não sei te dizer como que é, mas é irracional. Às vezes eles imitam o comportamento, talvez porque viu aquilo durante muito tempo, e é sem querer. De repente é uma palavra, um gesto, aí eu falo assim, nossa, eles mesmo falam assim, nossa, isso não sou eu que estou fazendo isso, né? Então, assim, é importante você quebrar aquilo enquanto pequeno e mostrar que o mundo não pode ser assim, porque se a gente deixa perpetuar isso, lá na frente eles vão estar fazendo, tem que haver uma quebra, não só por causa das mulheres com TEA, mas todas as mulheres. Eu acho que eu ainda acredito que a gente possa ter um mundo melhor. Não daqui a 5 anos, não daqui a 10 anos. Eu fiz uma live com um amigo, né? Ele é um homem trans. Hoje é o dia do orgulho, né? Do LGBTQIA+. E ele fala assim, ele falou comigo, Paola, a gente se conhece há mais ou menos uns 8 anos. Ele falou assim, Paola, eu luto não para daqui a 10 anos, eu luto para daqui a 50 anos, a 60 anos, né? Então, assim, eu vou usar a fala do Nicolas e para que daqui a 60 anos a gente tenha um mundo melhor, né? Para que os meus netos, se eu tiver netos, né? Os filhos dos meus netos, não sei, né? A próxima, a outra geração que vier, encontre um mundo melhor, porque está muito difícil, Maria, para nós mulheres. Eu sei que para os homens também, alguns homens também, né? A gente não pode generalizar, mas para as mulheres também. E principalmente para as mulheres que estão no espectro e ainda não tiveram o diagnóstico, né? Porque são taxadas de loucas, né? Tem uma música da Rita Lee que eu gosto muito, que ela fala, né, que toda mulher é louca, né? Então, assim, quando eu escuto ela, eu falo assim, gente, eu acho que ela fez essa música, as mulheres estão com TEA, e principalmente na crise, né? Eu acho, porque quando eu já tive meus surtos, né, de quebrar as coisas mesmo, né, quando os meninos eram menores, né? Teve um dia que eu fiquei ensandecida, eu quebrei prato, quebrei tudo, né? Aí eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que loucura, eu sou doida e tal, não sei o quê. Por isso eu quero muito fazer, né, a avaliação, eu quero muito. E agora eu quero que você fale pra gente um pouquinho da importância do diagnóstico, mesmo que tardio.
É isso que você falou, inclusive sobre homens estarem, terem sofrimento, inclusive, e muitas vezes também não serem aceitos. E muitas pessoas no espectro que têm aí uma configuração fora da heteronormatividade. Quantos pacientes eu tenho que são fora da normatividade, do esperado, que fazem duplo enfrentamento, que é de sua sexualidade, de seu gênero ter ali uma configuração diferente muitas vezes, de ter inclusive a orientação e dentro de outro contexto, inclusive, ainda que eu tenha uma configuração de uma forma, uma cabeça de outra, um desejo de outra, e é como é importante abraçar a diversidade, como é necessário a gente ter generosidade para entender, inclusive. E se nós somos diferentes, abraçar todo o diferente é necessário. Se não for nada de configuração de comportamento que agrida ao outro, que é simplesmente uma necessidade pura de viver, que é importante a gente entender isso. A necessidade também de perceber que homens não devem ser excluídos desse processo de proteção às mulheres. Muitos pais, né, que podem fazer um trabalho, mesmo que eles tenham sido um dia agressores com seus filhos, de não mais deixar que reproduzam certos comportamentos, crianças aprendem mesmo. Crianças no espectro, inclusive, são nós, pessoas autistas, somos pessoas que somos exímias copiadoras, então é perigoso, né? De fato, demonstrar todo e qualquer tipo de agressividade na frente, muito embora a agressividade também faça parte do contexto da relação humana, do comportamento. É como isso vai chegar, como isso vai ser significado e ressignificado. Agora me deu um branco, que foi o que você perguntou mesmo, sobre a importância do diagnóstico. Sobre a importância do diagnóstico, eu também tenho que escrever, senão eu esqueço. Sobre a importância do diagnóstico, mesmo que tardio, né? Porque às vezes a gente vai deixando, né? Ah, não vou, já cheguei até aqui, por exemplo, vou me tirar como exemplo, né? Ah, eu tô com 41 anos mesmo, cheguei até aqui, mas eu até estava falando hoje com uma amiga, que ela tá até na live, a Andresa, né? Ela acabou, ela é professora do Davi, né? A tia do Davi também. Então, eu tava falando com ela, falei assim, foi o mesmo medo que eu te passei, né? Eu falei assim, meu medo não é descobrir que eu tenho TEA, meu medo é descobrir que eu tô em outra linha, sabe? Mas, que você já até me tranquilizou, por exemplo, meu medo é descobrir que eu tenho outra linha. E aí eu falei com ela, falei, eu quero, porque assim, eu tomo bastante remédio, sabe, assim, antidepressivo, eu tomo algumas coisas, e tipo, descobri, não, tô no espectro, então vamos fazer uma terapia de acordo com o espectro, igual os meus meninos fazem, então vou fazer de acordo com o espectro, entendeu? E de repente eu tô fazendo uma coisa toda errada, e em vez de estar ajudando, tá bagunçando mais o negócio, entendeu? Eu tenho pacientes que chegam até mim tomando 10 medicações, e chegou até paciente chega tomando 20 medicações. 20 Então, medicações. eu sou um desses pacientes aí. Hoje, inclusive, eu conversei com uma paciente e eu disse: você merece e precisa de um tratamento justo. O quanto pessoas no espectro, sobretudo as mulheres, são taxadas como coisas que não são, o quanto é necessário fazer valer aquele discurso que sempre esteve ali, mas que ninguém entendeu. E muitas vezes é uma falta de entendimento ou ignorância, e muitas vezes também estupidez. Ou seja, eu não quero dar voz a você. E se eu lhe dou voz, eu lhe dou razão. Meu marido me falou isso, inclusive, ontem. Quando você dá voz, você dá razão. É verdade. Quando eu for um processo diagnóstico, a primeira coisa que eu faço é escutar. Escutar o que aquela pessoa traz. Muitas vezes, o sofrimento está todo naquele discurso que vem embolado. Tenho tanta ansiedade de falar aquilo que está aqui, que eu sofri tanto e eu preciso. Quando você recebe, então, o diagnóstico depois de um trabalho árduo, junto com aquela pessoa, entendendo como é aquele comportamento, quais foram as situações pelas quais a pessoa passou, os prejuízos que ela tem até hoje,
e como foram crescentes ou como foram sendo adaptados. Quanto depois do diagnóstico e quando elas recebem sim, você está no espectro, como é que aquilo faz sentido e sua sintomatologia diminui drasticamente. Quando chega uma pessoa com não sei quantos remédios, a primeira coisa que a gente faz é entender aquele comportamento, por que você está com tantas medicações, o que aquilo quer dizer. Compreender, inclusive, o que aquelas medicações fazem, qual é aquele processo, se está de acordo com o comportamento apresentado, e se não estiver, e se o profissional não estiver entendendo esse contexto, é inclusive passar para um profissional que perceba esses comportamentos dentro do julgamento médico competente, entendendo o discurso também daquela pessoa, que faça os ajustes necessários, tirando medicações, inclusive, obsoletas e trazendo para medicações mais atuais e menos nocivas. E eu trabalho com um profissional, inclusive, o doutor Edivaldo, que faz um excelente trabalho com os meus pacientes. E qual é a importância? Hoje eu recebi um feedback maravilhoso de um paciente e ele me disse, hoje eu estou me dando o direito de ser feliz, de curtir o momento porque eu estou me sentindo bem. Medicação está aí também para usufruir dela sem medicalização, sem dopagem. Então, tudo isso é importante, é necessário. O diagnóstico vai trazer um entendimento de si antes. O meu discurso foi tão negado e hoje tudo que eu pensei e que eu observei está aí. Ninguém precisava de uma opinião de outra pessoa para trazer isso, mas a sociedade imprime isso às pessoas. Que você tem uma comprovação, o laudo é aquela coisa assim, não é para mim, é para o outro. Eu preciso mostrar para você, indubitavelmente a minha palavra ela tem razão. Então, infelizmente, é um processo que precisa acontecer, por um lado, mas por outro também é assertivo, porque muitas vezes o diagnóstico pode estar errado, pode não ser aquilo. Muitas vezes, quando a pessoa já chega no consultório, o discurso dela, como você vai avaliando, na maioria das vezes, tem toda uma construção dentro daquilo. É bom entender isso. As pessoas não estão loucas, não. As mulheres não são loucas, principalmente. Eu sei que eu sinto, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu sou e quem eu sou. Eu sinto isso. Você me enxerga? A pessoa vem me perguntando isso. Você consegue me ver? Eu estou te vendo. E acho que é importante o profissional entender isso. Eu estou te vendo. Agora vamos avaliar se esse comportamento está dentro dessa linha ou de uma outra linha. Mas vendo você, eu estou. E aí é acolher o discurso dessa pessoa. E se você não faz isso, se você não entende o seu papel como profissional nesse processo, você está fazendo como toda a sociedade está fazendo aí, que é configurando aquela pessoa mais um discurso de você é louco. Né? É por isso que é importante. É por isso que é importante escutar sobre tudo. Então, o diagnóstico, ele vem, não é um papel, às vezes é o sim, às vezes é o processo. Às vezes é dizer assim, olha, o comportamento acontece por isso, por isso. Eu entendi que o seu comportamento está atrelado a esse resultado, a essa situação. E é uma tessitura junto com o paciente em seus processos, que são muitas vezes, na maioria deles, dolorosos demais, com muitos prejuízos. O diagnóstico ele é importante porque dá a oportunidade de quem existe, existir de fato. Às vezes é uma subsistência, não é só um papel. É verdade. Quase que eu me emocionei. Porque a gente passa uma vida, né? Aqui o Bruno, né? Ele relata que, acho que é Bruno mesmo, ele relata que ele tem 42 anos e é a Matilde que diagnosticou ele. Aí tem um outro que é Neuro Burnier, parece, que falou que ele também. Então, assim, seus pacientes estão todos aqui, né? E estão elogiando, falando que você é um excelente profissional, né? Aí esse Neuro Burnier, parece. Ele falou, hoje eu sei quem realmente eu sou.
E eu acho que é isso que a gente busca, né? A Andressa também falou que ela se emocionou. Eu também tenho que ficar segurando, né? A Cris, ela diz, já fui muito medicada durante 18 anos, ansiedade, pânico, depressão, bipolaridade, drogas cada dia mais pesadas, e nada me estabilizava, na verdade, eu era autista. Eu tô numa fase que eles estão, assim, eu uso dois tipos de clonazepam, né, e, Uhum. e não, assim, eu já tomo para dormir, não faz efeito, tipo, eu tomo 10 horas da noite, mas é 3:30 da manhã, eu tô ligadíssima, né, e eu tenho fortes dores de cabeça, e o médico vai e passa, tá sempre dobrando, sabe? Eu falei, gente, não é possível. Aí eu também, Sim. aí eu já me entreguei o pai dos meus filhos uma vez falou assim, você não é normal. Aí eu já peguei o título, tá bom, não sou normal. Aliás, eu cresci escutando, você é meia doidinha, louquinha. É, Mas o que é normalidade, né? É aí, importante entender o conceito de normalidade que ele vem de acordo com cada período, com cada processo, com cada construção cultural. O que é normalidade aqui, lá, ou logo ali não é normalidade. É preciso entender isso. Eu queria dizer aos meus pacientes, se você permite, que claro, cada um deles me marcou e me marca de uma forma. É importante entender isso, né? A gente trabalha e parece que recebemos, que a gente está dando, mas na verdade a gente está recebendo. eles estão aqui agradecendo, tá dizendo gratidão, Matilde. O Bruno, ele está dizendo, é uma liberdade saber quem somos de verdade. O momento atípico, ele diz assim, quem é normal? É verdade que é normal, né? Eu lutei muito, É normal. porque o meu filho de 15 anos, hoje 15 anos, né? Ele já foi, ele não tinha professor que queria ficar com ele, né? Ele passou pelo aquele momento de que, ele é mimado demais, aquela criança que ninguém. Meu outro menino, que é o mais novo, né? Ele tem TOC, DH, e agora que eu percebo nele o espectro, né? Agora que eu percebo nele. Sim. Mas ele já tinha coleguinha, sabe? Ele era sabe? Ele era o legal, que todo mundo queria sair com ele, o outro não. Então, assim, eu corri muito atrás, porque eu não queria que ele sentisse tudo aquilo que eu senti, que eu nunca fui a que chamava a atenção da turma, eu andava com meu irmão na época da adolescência, então os meus gostos eram muito estranhos, porque eu tenho 41 anos, então quando eu tinha 13, 12 anos, você andar num lugar onde só andava menino, de rock, né? Então eu andava toda de preto, né? Então eu era a esquisita, a doida, a louca, né? E o gosto Ativo. e o gosto do meu menino também é muito estranho, né? Esse assim, para os normais, né? Para os neurotípicos, né? Ele gosta de Uhum. mangá, ele gosta, sabe? Aí eu falei, gente, eu não vou deixar se repetir essa história. E aí eu fui atrás. Quando eu comecei a ir atrás, a família falava: você tá vendo? Nossa, você quer rotular, não tem nada, esse menino é muito inteligente. E aí é engraçado como eles associam, né, o espectro autista à falta de inteligência. Eu acho ótimo isso, né? Ou então a beleza. Você já reparou, gente, mas ele é tão bonito, tão inteligente, como é que ele é autista? Eu falei, mas não entendi. E eu fico tentando associar, mas eu não entendo. As construções sociais que nós temos em relação ao TEA ainda são muito confusos, são muito presos, né? À mídia, ao que é relatado, ao que foi visto, que marcou, aos relatos, né? Daqueles casos mais complexos. Então, as pessoas ainda não conseguiram mudar essa composição de pensamento diante de algo que já é divulgado, mas que aos poucos. E isso acho que é por tempo ainda, né? A gente fazendo um trabalho de desconstrução. Quanto mais eu tenho aí profissionais comigo trabalhando na psicologia, atendendo pacientes, eu faço supervisão e recomendo os casos, né? E encaminho os casos e faço a supervisão desses casos para que se tenha ali um atendimento voltado para o TEA, que não seja desconsiderado o espectro. Com profissionais que eu sei que são, como a gente chama, disciplinas, né, no nosso período, na nossa época,
Mas é importante entender, inclusive, que quanto mais você tem profissionais ali entendendo sobre o espectro, entendendo as nuances comportamentais na vida adulta, porque tem poucos profissionais, mas a gente pode dar uma cobertura, né, às pessoas que necessitam. E profissionais que né, possam aí, eventualmente ter acesso à live, eu peço que se apliquem, que entendam, escutem. Às vezes uma pessoa vem com um entendimento de um caso, pode ser que essa pessoa seja assim, vamos lá, vamos observar. Vê, eu faço a supervisão, vamos lá para você entender que talvez você atenda para a pessoa e comece a se aplicar no TE, e aí tenham mais profissionais entendendo o que é o autismo, tendo aí um repertório para atender outras pessoas, porque nós precisamos de profissionais que entendam o espectro com generosidade, com apuro, entender aí essas nuances comportamentais, masculino e feminino, de como se apresenta o autismo na vida adulta. É importantíssimo entender isso. Há todo um contexto, né, de avaliação na vida adulta, inclusive. A gente vai caminhando para 56 minutos de live, então eu vou ler aqui para você. A Tatiane Velar, ela diz: não fui diagnosticada pela Matilde, mas conheço o trabalho dela e tenho o maior carinho. Parabéns, Matilde. Aí o Burnier, ele diz: sempre me chamaram de doidinha, maluquinha. Acho que é uma menina, né? Neuro Burnier. A Eliana, ela fala assim: boa noite, minha pisco linda. Outra psicóloga dela. Seus pacientes estão todos aqui, estão em peso. Então, assim. Meus amores. Isso que você disse, eu acho que é muito, muito, muito pertinente, né? A gente tem que desconstruir aquela imagem do autista clássico, né? Eu estou sempre acompanhando aí a Sofia Mendonça, né? A gente já fez uma live com ela, o Rodrigo Tramonte, o Lucas, enfim, esse pessoal que está chegando aí agora, eles estão desconstruindo, porque quando a gente chega, né, para um profissional, e aí a gente não tem eu não assisto muita série de autista, eu vou ser bem sincera. As pessoas falam comigo assim: você já assistiu? Eu realmente não assisti, meu filho assistiu uma só, porque ele tem a síndrome de Savant, então ele assistiu, de tanto falarem com ele, assistiu o Good Doctor, né? Mas, assim, a gente ele não se viu no chão, ele não se vê no chão, né? Mas para algumas pessoas isso vai acontecer, para outras não. Eu me vejo ali, meus pensamentos são muito naquela linha. Tem algumas pessoas que dizem que também não encontram. Mas sabe o que é importante dessas séries? Estão falando sobre autismo. Ainda não é da forma que deveria, porque não tem mulheres, não tem pessoas negras, não tem aí uma quantidade, não tem pessoas trans, né? Não tem uma quantidade de pessoas em representatividade. Mas eu acho que é importante, primeiro, e eles trazem, às vezes, muito estereotipado, que algumas pessoas dizem assim, mas é importante, primeiro, anunciar o comportamento e depois ir desconstruindo. Eu creio que isso possa acontecer cada vez mais. Eu sou sempre, nesse sentido, eu sou muito pensamento positivo para que essas coisas aconteçam mais. Tem um amigo que não está na live hoje, o Anthony, ele assistiu toda a série do Atípico, né? E aí acho que é o Sempre, se não me engano, e ele reconhece muito, né, o Davi na série, né? Tanto que ele lida com o Davi, ele fala comigo assim: nossa, Paula, é muito Davi. E parece que tem uma cena dos churros, né? E o Davi, o negócio dele é comida, né? E aí o prato preferido dele é o frango no balde. E ele só divide o frango no balde com... não sei se ele tem alguns hiperfoco. Agora a comida dele, assim, o preferido é frango no balde. Ele só divide com as pessoas que ele gosta, e gosta muito. Muito mesmo. Se não for, não divide. Você pode estar aqui sentado. Se chegar um frango no balde desse, ele pediu um frango no balde. E ele... Eu tenho algumas coisas, eu sou assim também. Ele se oferece. Sabe quando você oferece pra pessoa assim,
se aceita. É Uhum. assim que ele faz, se aceita. Aí você fala, não, obrigado, obrigado você, desse jeito. Aí tem um negócio do churros, assim, do Semi, que o Antônio falou, nossa, é muita cara dele, né? Ele diz que ele fala assim, eu comprei com o meu dinheiro pra não dividir com ninguém. E o Davi é muito sincerão desse Cada um jeito. tem o seu. Cada um Eu já come. fui já tive muito comportamento estereotipado. E muitas pessoas no espectro também tiveram em alguns momentos, mas às vezes não se percebe muito, nem a pessoa se percebe, ela vai perceber inclusive na própria avaliação. A memória vem trazendo esses momentos mais fortes do espectro, né? Isso é um processo muito bonito. Os steams, sabe? Eu achava que ele não tinha os steams. Porque toda vez que ele fazia, né, os flaps, toda vez que ele fazia, eu falava, não faz, não sei o que é isso, ficando doido. Mas eu não sabia que ele era autista, né? E aí eu também não conhecia os flaps. Aí comecei a estudar e tal. E aí vi que era uma coisa para ele se regular. E aí, Uhum. acho que de tanto eu falar aquilo, ele foi botando aqui na cabeça. E quando ele faz, ele para. Aí teve um dia que eu peguei ele fazendo isso na rua. Aí eu falei, eu não vou falar. Aí ele começou a fazer, e agora ele se percebe fazer. Ele falou assim, nossa, você viu? Aí eu falei assim, o que você sente? Ele é bom, porque me dá uma coisa boa. Então ele sempre faz, né? Ele não gosta de aula online, então quando acaba a aula ele faz, sabe? Uhum. Aí eu já mostrei para a Andresa, que é a professora dele, falei assim, deixa eu te mostrar como é que é o autismo leve por trás das câmeras. Um dia eu abri a câmera, só tava ela, né? Porque ela falou Uhum. assim, Davi, não sai da aula que eu preciso falar com você. E ele ficou muito nervoso, porque era só ele. O que será que eu fiz, né? E ele começou a fazer os flaps, né? Aí, quando ficou só ele, eu falei assim, deixa eu te mostrar agora o autismo leve. Todo mundo fala que é leve. E abri a câmera, né? Aí ele tava lá Uhum. fazendo, e fazia com a cabeça também, né? Aí eu falei assim, esse aí que é o autismo leve. E aí eu me percebi que eu também Então, faço. é um movimento repetitivo que a gente precisa fazer durante a Eu, live para aqui, não ficar eu fico. canequinha. Eu fico. Mas é porque a minha irmã, ela entra na live e fala comigo assim. Aí ela manda no WhatsApp: para de mexer no cabelo. Mas eu, desde pequenininha, eu tenho um negócio. Aí tem as lives com a doutora Michelle, ela até entrou. Eu faço muita live com ela. Ou com a doutora Adriane Mas ela Moura. que não atrapalha, não. São É. nossos reguladores. Aí eu pego e fico São assim, ó. nossos... Eu fico assim. Aí às vezes a doutora Michelle, ela fala muito, que nem eu, né? Aí ela vai falando, falando. Aí quando eu vejo, eu tô aqui assim, ó. Aí eu lembro. Aí a minha irmã manda no WhatsApp, para de mexer no cabelo. Aí eu paro de mexer no Eu tenho cabelo. pacientes que chegam, como é que eu posso ser uma pessoa autista? Eu não faço nenhuma estereotipia. Aí eu disse, isso aqui que você fez é o quê? Isso aqui que você fez foi o quê? Isso aqui. São movimentos que às vezes você não entende o que você está fazendo, você faz todos os dias. Tirar, colocar a bocal, a pegar um objeto, a perna que não para de Que não para de balançar. balançar. Olha os dedos que Então, ficam assim, né? É que ninguém tá dedo, vão vendo. machucar. Alguns machucam o dedo de tanto ter que. Isso às vezes é no momento de tensão, sabe? Ó, são movimentos que nós precisamos para equilibrar aquelas emoções em excesso ou as emoções que nós não conseguimos compreender por um repertório emocional ainda limitado. Então é importante entender que é uma forma de comunicação, muitas vezes, inclusive para situações complexas que estão mostrando ali um alerta. Então, se eu estou excitada por um sentido positivo, se eu estou excitada no sentido negativo, se tem alguma coisa acontecendo, se eu estou incomodada, é uma forma de comunicação nossa e isso é muito válido. Quando é que o STEAM é ruim? Quando a pessoa autista se machuca, ou aquele processo ali está doloroso, quando há um prejuízo. Aí é hora de você entender que tem que intervir e não permitir. E dar outro estímulo mais leve, fazer uma desensibilização, para que um outro processo possa acontecer, inclusive até com um objeto apropriado, mas não deixar de fazer. Nós, inclusive, temos aí processos psicoemocionais por conta desses papéis sociais que impedem que um movimento estereotipado aconteça por ser feio,
por ser não apresentável socialmente, isso nos configura muito adoecimento. Então, é preciso respeitar os instintos, porque são processos de nosso funcionamento cerebral para um equilíbrio. Isso não vai sair de nós. Nós não vamos deixar de ser pessoas autistas porque nós nos equilibramos mais socialmente diante de um comportamento que já foi um pouco mais fora do possível de uma funcionalidade. Então, essa coisa de ter que ser funcional para a sociedade é errado. Nós temos que ser funcionais para nós mesmos, para haver um pouco mais de inclusão no nosso processo e não na sociedade para que a gente faça parte. Porque esse é onde acontece o mestre. Então, a estereotipia vem, inclusive, quando é que eu sei que você está animado? Quando é que eu sei que você está triste? São indicadores. São formas de expressões, né? São formas de comunicação. É importante respeitar isso. Esse processo é necessário. Eu vou. A Tatiana Velar, ela fala das séries, né, que os atores deveriam ser autistas, mas tem uma série, parece que é o Amor no Espectro, e parece que todos eles são autistas, parece, não é? Eu não cheguei a assistir. E aí tá, o momento atípico, É um documentário. é um documentário, né? Momento atípico, ela disse assim, ele disse assim, não julgo, pois geralmente as pessoas não têm conhecimento sobre. E estigmas e estereotipias podem ser sim diferentes diante da sociedade. Aí a Andresa, ela disse que ela tem de mexer na orelha, né? Eu nunca percebi, eu acho. Eu tenho tantos que eu nem percebo, né? Aí, A gente pode fazer com seriedade nisso também. Mudar de foco, mudar de estímulo, pode acontecer. a Eliane, ela disse que tem muitos estímulos também. A Andressa também falou que tem que instalar os dedos. Nossa, eu tenho tantos também. Hiperfoco. Hiperfoco não é só um, né, o Matilde? Não é um só. São vários, né? Você pode ter vários hiperfocos, um maior, alguns menores, moderados. Você pode ter vários, não um central. Você pode hiperfocar em 1 hora, algumas horas, algumas semanas, alguns dias, alguns anos, meses. O hiperfoco é um interesse restrito em alguma coisa, em algo. Então, pode ser, inclusive, hiperfocagem em um movimento. Tem gente que tem hiperfocagem em alguns sons. Tem um Instagram e algumas pessoas que fazem isso no YouTube, se não me engano, sons de pessoas comendo. Tem algumas pessoas que têm esse hiperfoco, o sabonete cortado, aquele movimento que traz uma sensação. Tem muita gente aí que está no espectro e não sabe, não. Mas é óbvio que o estigma, a estereotipia, né, que a hiperfocagem não está só no espectro do autismo. O Davi também tem mania de ver, ele passa horas assistindo aquele povo comendo, sabe? O Muhammad, esse povo. Aí eu falei, gente, mas ele acaba de. Eu acho que o hiperfoco dele é comida realmente. Ele passa, ele senta, ele vai ver aquele povo comer, quem come mais rápido. Eu falei, gente, mas como é que consegue, sabe? O meu acho que é série e livros, eu acho. Meu. Um controle absoluto, né? Não é? A velocidade que come é mastigada, a textura do alimento. Tem muita gente que tem isso. Ele fala que comer é uma arte. Ele fala assim, nossa, vocês comem de qualquer jeito. Não, gente, tem que saborear, tem que degustar, tem que não sei o quê. Ele fala, você tem que sentir o sabor. Ele consegue sentir o tempero, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, eu só como mesmo, gente. Que povo doido. Ele tá falando, tem que... Viu? Ele tá falando, tem que acumular saliva, as papilas gustativas. Isso, gustativas. Isso, gustativas, tem que Experimenta pegar um Doritos, por exemplo, e botar o lado do tempero na água. Você vai sentir o sabor do Doritos. Tá escutando? Apuradíssimo. Nossa, apuradíssimo. E ele tem audição igual a sua. Ele tava lá no quarto com fone. Vem aqui falando. E assim, locais de sabores, de texturas, de percepções e de aromas. É importante isso aí. Ele deve conhecer tudo isso. E por isso que tem a seletividade alimentar, né? Tem coisa que ele não come de jeito nenhum. Milho. Se tiver um milho,
Escapuliu 1 milho no sanduíche. Ele consegue achar 1 milho. Ele não Meu marido acreditei, é 1 milho assim, aqui. não come. Gente, é uma Meu coisa marido assim. ele é assim. Eu não como banana direta, assim, para mastigar, porque a textura avisenta não, eu não consigo. Tem alguns sabores, né, azedos, né, e amargos eu também não consigo digerir. Limão direto na boca, não Gente, consigo. é É muito fascinante, não é? doente. Eu acho que é muito Nosso fascinante. cérebro. É muito fascinante. O Davi, ele é violinista, né? E ele consegue, e ele tira música de ouvido. Hoje ele consegue ler partitura e tal, né? Mas ele começou com 9 anos, então. E aí, na orquestra, ele conseguia, ele faz parte de uma orquestra, na orquestra ele conseguia escutar o instrumento que estava fora da orquestra. E ele falava comigo assim, mamãe, é um horror, porque eu consigo. Eu falei assim, eu consigo escutar no conjunto, né? Aí eu consigo Uhum. escutar todo, até na Os música, instrumentos. qualquer música no rock. Ele falou assim, eu Uhum. consigo escutar o baixo, a guitarra, a bateria, o vocal, a Sim. segunda voz, o backing vocal, eu consigo escutar tudo. Eu consigo separar tudo. Eu sei qual é a oitava, não sei o quê, né? Muita sensibilidade Eu falei, auditiva. meu Deus, eu falei, você é o equalizador da vida. Ele falou assim, sou, e é horrível, é horrível ser assim, porque você acaba escutando É. tudo e você não concentra em nada, né? Eu falei, Tudo e mais um pouco. ele falou, eu Ele queria. sabe, né? Ele falou comigo, ele falou assim, é ruim, quando ele tá aqui na sala, né? Eu faço a live aqui na Uhum. sala, e às vezes ele tá aqui e ele vem jogar. Aí o irmão vai e joga, o irmão é hiperativo. Aí o irmão joga sem o fone e liga a televisão. Aí, às vezes, toca meu telefone, eu vou lá pra cozinha ou pro meu quarto falar. Aí ele Uhum. escuta o jogo dele no fone, escuta a televisão, escuta eu falo. Aí vai lá pro quarto e fala, gente, eu queria que vocês tivessem minha audição um dia, pra vocês verem no final do dia como é que tava a cabeça de É, vocês, sabe? Ele fica louco. com certeza ele deve escutar, inclusive, a própria mastigação, que é o terrível. E aí aquilo não tem como fazer diferente, né? A Matilde, ela atendeu a gente o dia inteiro, a gente tá aqui numa live, já vai pra 1h12, eu vou acabar de ler os últimos comentários, Bom, vou deixar já 1h12. Vou convidar ela para voltar outras vezes. Vou falar aqui os últimos comentários, né? É, pelo convite. e, e, e vou deixar ela finalizar. Porque eu falo muito, Matilde, sabe? Falo muito. Muito. Tô te chamando de É falar Matilde. é bom. Tô te chamando de Matilde, todo mundo chamando de Matilde, eu te chamando de Maria. Pode? Tá aqui, ó. Vamos ver, né? A psicopedagogia acho que é Adriana o nome dela. Por favor, quantos anos a doutora Matilde foi diagnosticada com TEA? É isso? Por favor, quantos anos a doutora Matilde, por favor, quantos anos a doutora Matilde foi diagnosticada com TEA? Acho que eu perguntei essa mesmo. Eu tive 3 diagnósticos, na verdade. Na infância, aos 6 anos, entre 6, na verdade mais nova, né? Mas minha mãe conta entre 5 e 6 anos, com um pediatra, e minha mãe não falou. Eu tive aí crise de pânico em uma das faculdades, eu fiz Belas Artes, e aí eu tive crise de pânico, e eu recebi um pré-diagnóstico, como síndrome de Asperger, que na verdade hoje é autismo nível 1. E depois, na faculdade de psicologia, eu participei de um programa, né, muito interno, assim, muito fechado, que era um programa de estudo para especialização de doutorado de uma professora, em que foram feitos vários testes, experimentos, que eu participei desse experimento como a pessoa que estava ali em avaliação, e aí recebi um diagnóstico mais completo, com todas as configurações comportamentais, que seria o autismo nível 1, síndrome de Savant, altas habilidades, e não foi detectado o TDAH, mas foi anunciado que poderia ser, mas por mais que pudesse ter sido feita aí uma avaliação diagnóstica mais diferenciada, foi entendido que deveria ser, não iriam para outros espectros, mas que havia ali a possibilidade, só que, como eu estava muito tranquila também, algumas não foi tão percebido. E algumas outras configurações, né, dentro desse comportamento. E aí eu tive, então, um diagnóstico na vida adulta, que seria o terceiro e o último, né?
Mas você também é savant? Uhum. Nossa, que legal. Sim, É que quando eu recebi o sim. diagnóstico do Davi, o neuro que deu o diagnóstico do Davi falou assim, que são pouquíssimas pessoas que são diagnosticadas. Pelo menos foi o que ele Eu disse não, aqui, né? São pouquíssimas pessoas que são eu não falava muito, não, por conta desse estigma de que uma pessoa com savantismo, na verdade, é uma pessoa hiperinteligente, que faz coisas absurdas, mas na verdade nem é sempre assim. diagnosticadas. Isso nos configura, inclusive, algumas deficiências. E Sim, aí eu digo, tá, então você está romantizando essa situação, então faz isso aqui para mim, porque eu não consigo fazer. é como Então, por por exemplo, mais que tenhamos um desempenho, tem algumas configurações disfunções que eu não vou poder executar. Eu não falava, inclusive, sobre isso para não ter esse processo de entender que o savantismo é algo glamouroso. foi por isso E que eu aí uma paciente, foi por isso que inclusive, eu que está por falei aí do falando, Good Doctor, né? Que todo mundo associa. Eu falei, gente, que quando fala do sábado, não, né? Não, aí às vezes eu contextualizo. Eu falo assim, gente, é a síndrome do Shaw. Mas não quer dizer que ele é o Shaw, não, né? Tem coisas comuns do dia a dia que o Davi não é consegue a desenvolver. personagem. Tem Mas coisas. para mim, que às vezes é importante entender que nem para todo mundo vai funcionar daquela forma. Para mim, funciona daquela forma em quadros de situações, de emoções, de momentos, sobretudo para correlacionar situações, e isso acontece todos os dias, mas para configurações comportamentais, emoções, situações, mas aparece daquela forma para mim, como quadros em movimentos muitas vezes, e é realmente um plano de quadros e categorias e que eu posso puxar de gavetas, configurando assim, né? Não necessariamente dessa forma. Mas é importante dizer que, inclusive, tem outras pessoas que não estão diagnosticadas, né? Que hoje em dia eu entendo que tem pessoas que viveram a vida inteira que não foram configuradas, que têm uma imagem, um funcionamento imagético diferente e que tem sérias disfunções e que são pessoas incríveis, mas que também têm suas deficiências diante, inclusive, desse funcionamento. Ah, Então, você. teu filho, por mais que ele... Não, o que você fala dos quadros, você fala assim, quando ele vê lá, que ele puxa na memória, que É, ele. Ah, não, mas isso o Davi fala que tem também, que você fala com o Davi, é a memória fotográfica, né? Você fala com o é, Davi, ele passa uma vez no lugar, imagética. uma coisa que você fala com ele, uma música que ele escuta uma vez, ele, ele grava Uhum. aquilo É. para a vida inteira. Isso ele tem, mas Mas, em assim, compensação, eu troco, por exemplo, algumas frases para puxar uma palavra com outra. Eu posso trocar a palavra porque, às vezes, o cérebro não aguenta a sobrecarga de tantas imagens e situações. E, às vezes, no diálogo, eu posso trocar a palavra e falar em outro sentido, por exemplo. Então, tem algumas outras configurações que acontecem também. E isso pode, às vezes, quando eu estou em sobrecarga, pode acontecer muito. Eu troco sílabas por vogais e faço a troca de sílabas, né? E isso é exatamente por conta desse funcionamento. Quando eu fiz a avaliação, que eu ficava nervosa, em sobrecarga, isso aparecia muito. Então, é importante entender que o diagnóstico de autismo, junto com outras características comportamentais, seja síndromes e transtornos, nunca vai ser leve. Nunca vai ser, eu posso ser funcional. E é importante que se aposte na funcionalidade de cada um. Porque, por exemplo, se não fosse apostado em mim, se eu não entendesse isso, se eu não tivesse tido pais que apostassem, inclusive, em minhas potencialidades, em uma família que entendesse isso ou não, eu não conseguiria avançar a ponto de, inclusive, hoje, fazer diagnóstico em pessoas autistas. Me tornar uma pessoa que eu tenha uma funcionalidade, uma capacidade de perceber situações diferentes, mas pelo esforço também. Então, não é que seja fácil. As pessoas pensam que só por ser uma savã que vai ser fácil. Não é assim. Para chegar, inclusive, a um nível de socialização, que você tenha fluidez de fala, que você tenha entendimento de percepção do outro, há de se trabalhar muito. Então, é por isso que o diagnóstico, inclusive, é importante. E tem muitas pessoas no espectro, na vida adulta, que podem se trabalhar ainda. Não vai ser da mesma forma como na infância, mas é necessário entender que pode sim. Posso aproveitar aquela funcionalidade que já está ali,
utilizar meu hiperfoco, inclusive, para potencializar coisas que estão disfuncionais. Isso pode ser feito de uma forma, inclusive, bem pensada, trabalhada e com resoluções. Mas o importante é que se faça isso de forma consciente. Infelizmente, não temos profissionais para fazer isso de uma forma tão fluida, mas é possível, sim. Aí a Cris falou assim, a Paola está prontinha para receber seu laudo de TEA. Ai, Cris, eu tenho tanto medo de ser outra coisa. Eu tenho muito medo mesmo. Não vou comentar sobre isso que não é ético. Momento, Que é meu paciente já sabe. Quando eu vou me comprometer com o que eu faço, ó. Momento atípico, ele diz, eu tô falando ele, né, porque é momento atípico, mas pode ser uma mulher, né? Enfim. Eu machuco o dedão da mão de tanto passar o outro dedo ao cutucar com a unha. E isso me deixa mais calmo. O Davi também, de vez em quando, se machuca, porque tem aparelho, ele passa o aparelho no braço, assim. Eu também me machuco às vezes. É importante de sensibilizar, utilizar pelo menos um objeto, um tal estímulo, por exemplo, para não haver esse machucado. Às vezes fica crônico e prejudica também. Se tiver uma oportunidade de utilizar isso para um outro local, um objeto, de uma outra forma, aproveite e abuse. A psicopedagogia, acho que é a Adriana realmente, Renovato Adriana. Pode, ao invés de ter estereotipias, o indivíduo comer com frequência? Olha, depende. Na verdade, seria mais uma compulsão. Pessoas, de todas as formas, podem trazer compulsões, né? Serem elas configuradas compulsões de acordo com a ansiedade, com o momento que está passando, com a situação que está ali inserida. A questão é como é que isso é feito. Se ela entender que há um processo relacionado a um movimento de eu estou ali em um processo de fazer algo repetitivo naquele horário, daquela forma, isso ainda não é uma estereotipia, mas pode ser um toque relacionado a uma situação estereotipada. Então, o comer muito, o comer de forma abusiva, traz uma outra configuração que pode ser um transtorno ou não, vai depender de como se configura. Mas não está necessariamente relacionado ao pé. Aí a Eliane, ela diz que ouvir pessoas mastigando incomoda ela muito, que dá sobrecarga sensorial. A Neuro Burnier também disse que é a mesma coisa com ela. No momento atípico disse, eu também sou assim. Em um bar, por exemplo, eu escuto todas as mesas conversando. E sei definir todos os assuntos. Isso é muito ruim. Chega uma hora que a cabeça dói muito. A Eliane, ela diz, a Matilde tem até bola de cristal, porque ela entra na alma da gente, ela percebe coisas que jamais alguém percebeu. Ai, que medo da Matilde. Que pena. Eu exagero. Agora foi comigo. Aí, sim, eu só funciono por meio de imagens, a Juju Lino falou, né? Aí a Eliane Gonçalves diz, a Cris, olha você aqui também, não é? Ela tá falando para a Cris, né? Eu acho que é isso. Então, Matilde, a nossa live, a gente tinha combinado 1 hora, eu te tomei 1h24. Mas eu estou muito feliz que você aceitou o convite, foi muito esclarecedor, eu acho. A gente falou de vários temas, a gente não falou só do espectro autista, a gente falou de sororidade, a gente falou da importância de perceber um abusador na vida da gente, né? E eu estou muito grata a todos vocês que entrou na nossa live, né? E convido a Matilde para uma próxima, assim que ela tiver uma brechinha na agenda, e vou deixar ela para as considerações finais. E lembrando que quem não for ainda paciente da Matilde, a agenda dela está lotada, mas ela vai receber vocês lá, né, Matilde? Fica na espera. A gente dá um jeitinho. A gente, eu digo, porque me vira em mil, mas é isso mesmo. Eu fico feliz, eu te agradeço muito pelo convite. Foi uma noite agradável, acho que encerrou a noite de uma forma muito agradável. Foi divertido, inclusive. É bom a gente conversar sobre esses assuntos que são tão sérios de uma forma suave.
a vida já está tão pesada, né? As situações estão tão complexas. E é importante, muito importante falar sobre isso. Sobretudo esse tema, né? Que o espectro e o diagnóstico tardio em mulheres. E eu ressalto a questão de mulheres, inclusive mulheres negras, e pessoas que estão em uma configuração socioeconômica de vulnerabilidade, né, principalmente. E alerto sempre aos profissionais que se atentem, né, façam aí os seus processos de estudo, de apuro, e que eu acho que é válido demais. E um beijo para todos os pacientes e aqueles que também não são, os futuros. E acho que é importante e agradeço pela confiança, né? É tão importante a gente entender que as pessoas estão ali confiando em suas vidas, em seus momentos, suas dores. E quanto é importante proteger, né? Sigilar. Acabei de criar uma palavra, mas tudo bem. E preservar esses momentos de cada um. Quanto eu aprendo a cada movimento, quanto essas mulheres, inclusive, os homens que têm esse entendimento também, quanto eu aprendo com elas todos os dias. E não aprendo só nos amores, eu aprendo nas dores, nas histórias, nas situações que a mim são confiadas. Então, eu agradeço demais e que bom, traga mais movimentos como esses, né? Eu sei que você tem um trabalho aí formando. Espero que seus pequenos, que serão sempre pequenos, né, como filhos, porque amor de mãe é assim mesmo, que eles sejam cada vez mais saudáveis e funcionais naquilo que é para eles, né, e que as disfunções sejam respeitadas e aprimoradas ao gosto deles também, e que você tenha o seu processo de uma forma inteira e válida, onde de tudo para você. Nossa, eu fico muito Obrigada. feliz de você ter aceitado, né? E já me considero sua paciente, né? E fico grata a todos vocês que estiveram aqui hoje, né? A Cris, e a Ju, a Eliane, não dá para falar o nome de todo mundo, né? A Andresa, que tem sido uma parceira mesmo. A Leila, que é a outra professora do Davi, que a gente enfrentou o ano passado, foi horrível. A mediação aqui na minha cidade é muito ruim. A mão de obra daqui é muito defasada, tanto profissional de apoio quanto saúde. A gente precisa muito buscar fora. Eu tenho feito muitas lives falando com advogados, com especialistas, né? Eu acho que as pessoas, quando me veem, falam assim, nossa, já vem a Paula falar de autismo, né? Eu falo muito porque eu quero que seja desmistificado tudo isso, eu quero que seja comum mesmo, sabe? Eu quero poder entrar na fila de prioridade, preferencial com meu filho, eu não quero, como eu entrei hoje, e não ter mais que andar com o laudo dele na digital, sabe? Vai ter que provar para ele. Eu quero que as pessoas me respeitem, que eu estou ali, não é porque realmente eu estou ali, porque eu preciso estar ali, né? Eu quero que as pessoas respeitem, eu quero um mundo melhor para mim, para você, para eles, sabe? E eu acho que começa assim, o que eu posso fazer hoje levar informação, buscar profissionais como você, como a Sandrinha, neuropsicopedagoga, que esteve aqui com a gente nesse mês, e no próximo mês a gente vai trazer mais profissionais, e no outro, eu tenho um lema comigo que é, enquanto eu estiver de pé, eu vou levantar essa bandeira. Eu também levanto a bandeira LGBTQIA+, porque eu fui filha da minha mãe, ela integrava a letrinha L, né, daquela bandeira, dessa sigla, né? Então, e eu uso muito uma frase da Lau Patrão, que diz assim, eu queria ser apenas mãe, né? Mas a minha maternidade me trouxe uma bandeira. Então, eu vou lutar, e eu conto com todos vocês para lutarem junto comigo. E eu também sou mulher, e é por isso que eu tenho que, e por tudo que eu passei, eu tento levantar outras mulheres, né? Tem dia que a gente não está muito bem, tem dia que a gente cai, mas a gente cai e levanta. E os meus filhos, eu sinto muito orgulho de ter eles como filhos, né? Porque por tudo que eles passaram, né, junto comigo, eles são homens, meninos, que
olham para mim e falam assim, é preciso ser mulher para ser feminista? É preciso ser mulher para ter sororidade? E eu falo, não, não precisa. É preciso só ser humano para poder lutar ao lado, ao lado de outro ser humano. E aí desconstrói, vindo de um autista, desconstrói aquela imagem de que autista não tem empatia, né? Pode não ter do jeito que a sociedade quer, mas eles têm. As pessoas têm, né? Os autistas têm, estão aí e eles têm que ser aceitos, né? E a gente vai lutar para que isso aconteça. Então, muito obrigado a todos, boa noite para todos e muito obrigado, gratidão, Matilde, de verdade. Pode contar sempre. Você Te aguardo, encerra, viu? sim, você encerra o nosso mês de junho, né? As nossas lives. E eu acho que assim, que eu encerrei, como eu encerrei maio com a minha querida Sofia Mendonça, eu encerro com Maria Matilde, assim, com chave de ouro. Muito obrigada, viu? Um bom restinho de noite, bom restinho de mês. E para todos vocês que me acompanharam até aqui, um feliz tudo, né? E vamos ser fortes. Porque tudo que a gente está passando vai passar e a gente vai conseguir passar por tudo isso e construir um futuro melhor para todo mundo. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau.